E eu Até nunca... porque o eleitorado de rede social, né, do Jair Bolsonaro, tinha Vossa Excelência até como uma figura de herói, né, para eles. E é Porque claro que com essa investigação, né? É claro que com da investigação. Com essa história, você viraria traidor da noite para o dia, porque num pensamento sectário, quem não está a favor do líder é traidor. É algo bastante básico do pensamento. Mas a questão é a seguinte: nós temos aí, nos desdobramentos de tudo isso, a fala do ministro Alexandre de Moraes de que se encontrou somente uma vez com Vossa Excelência, e Vossa Excelência mantém a versão de duas, e que ele orientou Vossa Excelência para que formalizasse a denúncia. E Vossa Excelência diz que ele não fez isso. E começou. E a sua nota na sexta-feira, sobre a fala do ministro Alexandre de Moraes, ela praticamente chama o ministro para a briga. Então, foi tudo um desabafo, sabe, quando você está aquela... Mas um desabafo em nota oficial? Não, então, não, a nota oficial não. A nota oficial foi algo que eu queria deixar claro e tudo mais. A pressão dos ataques, quando atinge a família, a gente fica abalado, né? Isso abala. E aquela pressão de traidor, e aquilo foi crescendo e tal, eu achei que eu deveria deixar as coisas claras, né? Não ter nada meio contado, e o que de fato aconteceu, eu sempre vinha comentando, conversando com o ministro, questões da relatoria do 3723, que eu era relator, dos CACs, questão da suspensão do poste durante as eleições. Então eram coisas que eu ficava via WhatsApp com ele, conversando. Quando o Daniel me chamou para essa reunião, me tirou do plenário para conversar comigo, eu nunca tive intimidade com ele. Na verdade, eu nunca tive sozinho com ele. Com o Daniel mas ele era um policial. Com o ministro Alexandre também era protocolar, pelo que Vossa Excelência relata. Isso, mas com todos os ministros. A dúvida que paira não é nem sobre as trajetórias geográficas, mas intencionais de tudo isso. Porque depois do ocorrido, passou-se a cogitar da suspeição do ministro Alexandre de Moraes para estar à frente na condução de toda a persecução penal que ele faz. Agora são 15h03. Então, com isso, a dúvida fica, porque foi o que aconteceu. A denúncia, independentemente do plano, ela atingiu o presidente Jair Bolsonaro e atingiu o ministro Alexandre de Moraes. Porque se deu abertura para que a tecnicidade jurídica questionasse a sua competência em razão de uma suspeição. O senhor quis atingir a quem com essa entrevista e com essa denúncia? Ao presidente Jair Bolsonaro ou ao ministro Alexandre? Nenhum dos dois. É isso que eu vou explicar. Quando eu fui 2 vezes ao ministro. E ele me recebeu no Salão Branco. Certo. Que é onde recebe todo mundo. Ali é tipo meio, né, ali é tempo curto, fala rápido e tudo mais. E eu pedi para ele se ele podia me receber. Né? Todo mundo que pode. Não, mas aí ele falou: senador, eu posso te receber aqui no Salão Branco rápido. Aí eu fui até ele. Lógico que ele estava na relatoria da questão do Daniel. E aí eu fui até ele, senão ia outro ministro. Se fosse outro relator, eu ia ao outro relator. Certo. E aí disse a ele: olha, eu recebi uma abordagem do Daniel e me chamando para uma reunião com o presidente, que eu nunca tive uma reunião pessoal com o presidente. E o que o senhor esperava que ele fizesse? Porque essa história nós já conhecemos bem. E aí o ministro falou: não, pode ir. Eu comecei a achar... Você esteve mesmo com... Jair Bolsonaro esteve na reunião do complô? Sim. Esteve? Sim. Ficou em silêncio? Daniel e Bolsonaro. Certo. Não, inicialmente... Você lembra qual foi? Foi Jaburu, foi Alvorada, foi Granja do Torto ou foi em algum lugar X?
Peraí que eu tenho aqui. Teve um repórter que perguntou assim, poxa, mas é um local turístico, você nunca foi? Eu falei, poxa, eu nunca tive oportunidade. Você pôde entrar com o celular naquela reunião? Pôde, não teve problema nenhum. Você não gravou essa reunião? Vou tentar ver se eu acho aqui o print do local, porque o print... Aqui, pronto. Acho que vocês que são daqui vão conseguir ver. Você não gravou? Vê se consegue ver. Não dá. Não dá? A gente não sabe muito mais. Eu matei as aulas de geografia. O pontinho vermelho onde eu estava. Bom, eu sou um péssimo... Palácio do Jaburu. Vossa Excelência não gravou a reunião, já que pôde entrar com o celular? Não, porque não teve essa questão de desligar ou não. Mas quando houve... Porque eu fui, na verdade... E Vossa Excelência esperava o quê do ministro Alexandre? Não, então, olha só, pera um pouquinho, porque você está jogando um monte de perguntas, vamos lá, bem rápido. Quando eu fui, eu achei que fosse alguma coisa referente aos acampamentos na frente do quartel e um ato antidemocrático, e eu não sou favorável a isso. E já dizia isso na minha rede social, ó, gente, voltem para casa, não tem condições de ter, tal, e eu era atacado. Vamos nos ater aos fatos. E aí, quando eu fui para lá, eu puxei esse assunto com o presidente. Presidente, fala para todo mundo que não tem condições de fazer essa intervenção militar, tem família, tem mulher. Aí ele falou para mim, senador, eu só não faço porque tudo que eu falo, o ministro Alexandre acha que eu estou fazendo um complô, que não sei o quê, e aí ele vai me incluir como responsável, eu estou no momento de reflexão, ele estava muito abatido. E quanto ao complô? Estou no momento de reflexão. Mas o complô... Aí acabou o assunto, aí eu surgi com outro assunto, querendo saber da questão de o que ele achou que foi o decisivo, a perda dele como presidente. Mas eu quero saber do complô. Isso. Aí, quando acabou esse assunto, o Daniel começou, então, a puxar o assunto. Falou o seguinte, presidente, o Marcos está aqui, é o senador, tem experiência, como eu te falei, né, na área policial de muitos anos e tudo mais. E aí eu falei, aí ele virou para mim e falou o seguinte, senador, eu tive uma ideia de fazer... E a ideia, todos nós sabemos o que é. Durante a exposição e depois dela, Jair Bolsonaro, ele ficou igual ao avô, o nono italiano de 90 anos que fica na cadeira de balanço e não fala nada? E ficou porque, pelo que eu percebi na hora, ficou muito claro, era como se o Daniel estivesse dizendo assim, se eu convencer Duval, eu vou conseguir convencer o presidente. Mas você falou o quê? Você não me convenceu de nada, eu não sabia de nada, ou você também ficou na cadeira de balanço igual o nono de 90 anos? Não, ele foi falando, ele saiu igual uma metralhadora falando, porque com isso, no final, o presidente eleito deixa de subir a rampa, o nosso presidente mantém... A equação, né? Então, de quem não passa em matemática do Enem, nós já sabemos. Agora, a questão o que Vossa Excelência esperava do ministro Alexandre de Moraes e por que, ao invés, depois de falar com ele, não formalizou essa denúncia? Por que não formalizar? Então, vamos lá. Aí, quando eu saí de lá, eu fui direto para o aeroporto, eu mandei uma mensagem para o ministro. Ministro, saí agora e realmente, assim, foi uma reunião com esdrúxula e até, assim, a nível preocupante, sensível. Quando eu posso encontrar o senhor? Aí ele falou, eu estou indo para São Paulo. Eu falei, eu também estou indo para o Espírito Santo. Aí ele marcou, terça-feira eu vou estar em Brasília, a gente se encontra terça-feira. Vocês se encontraram do dia 14. Isso, mas no meio, no final de semana, eu fiz um resumozinho de que foi a reunião. E esse resumozinho, eu falei até PR. Você falou, fez um resumo falado, por telefone, por mensagem de áudio, escrito, por e-mail. Escrito. Não, pelo WhatsApp. Para o ministro Alexandre. Isso, para o ministro Alexandre. Eu fiz aqui, ó. Não precisa me mostrar. Aqui assim, aí eu fiz um relatório, quem está fazendo toda a movimentação com o objetivo de levá-la a tudo bem, ele não respondeu. E aí foi. Não, aí ele só respondeu o dia da reunião. Perfeito. Ele só respondeu o dia da reunião. Aí na reunião, Brasília. Vossa Excelência relatou tudo para ele.
Isso, mais em detalhes, como é que foi o carro e tal, enfim, todo detalhe. E no seu primeiro relato ele disse, não acredito. Não acredito no sentido de, estou espantado, ou não acredito no sentido de não acredito mesmo. Assim, me conta do português. No relato, na segunda reunião que eu relatei, a reunião com o presidente, é isso que você quer saber. Exato. Isso. Ele achou absurdo, assim, igual eu, nós rimos, assim, tipo... Ele também achou uma piada. Sim. Ele achou, assim, tipo assim, cara, como é que podem pensar num negócio desse? Aí eu falei, ministro, o que você precisar, porque eu sou um defensor da democracia, eu estou à disposição. Você colocou à disposição, mas ele te pediu alguma coisa? Não. Nada? Nada. Nem que você gravasse o Daniel Silveira, nem o Jair Bolsonaro, e nem... Não. Aí agora, e por que Vossa Excelência não registrou essa denúncia? Porque foi tão esdrúxula, e como o próprio ministro... Se era esdrúxula, né? Por que ela se tornou uma bomba na imprensa? E Vossa Excelência avisou na live, tem uma bomba que vai explodir na sexta, aguardem. Então, é porque para todo mundo, o fato desse tal documento que surgiu, que eu também nunca tinha visto, né, e fez gerar a prisão aí do ex-ministro, estavam se falando muito dessa questão de golpe e tudo mais e tal. E quando eu gravei isso e disse que até ia renunciar, eu estava quase decidido em renunciar mesmo. Eu falei assim, eu não estou aguentando, que parece que você enxuga gelo o tempo inteiro. E aí eu sabia que isso era um assunto que se ia dar uma certa polêmica, né? E eu fui infeliz, porque eu poderia ter tido uma fala como agora, tipo assim, natural. E eu não reportei porque o senador tem essa prerrogativa de denunciar se for crime, se achar que é crime, se não é. Como o ministro, junto comigo, também achou que era uma coisa assim tão bizarra, a gente riu e eu falei, estou à disposição, então deixa eu ir para o senhor. Ele estava até de toga, imaginei que ele estivesse, né, no trabalho ali do corrido, e dali eu fui embora. Ali surgiu outros assuntos. Essa alteração que o ministro chamou de Tabajara, não é? Isso. Ele chamou de Tabajara, essa revelação, ela trouxe consequências muito negativas, né? Você acabou ressuscitando a questão das minutas, né? Colocou o ex-presidente Jair Bolsonaro na linha de frente da investigação mais uma vez, recrudesceu na revista Veja, o discurso do governo federal de que de fato estávamos vivendo um golpe, deixou a comunidade internacional com uma imagem pior do que ela já tinha no Brasil, recrudesceu também a severidade com que as investigações estão sendo conduzidas, afastou ainda mais a possibilidade de retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro para o Brasil. E o que mais me deixa... Porque o intervalo, né, que parece uma crise de burnout que Vossa Excelência teve, né? Se foi dessa maneira... Mais ou menos isso. Vossa Excelência teve uma crise de burnout e perdeu totalmente a capacidade de raciocinar nesse meio tempo. E saiu girando feito uma metralhadora. Mas o que mais me deixou, e que foi o que mais aguçou o meu pensamento sobre o mecanismo de um plano contra não só o Jair Bolsonaro, mas também contra o ministro Alexandre, foi o fato da nota oficial de Vossa Excelência dizendo que o ministro Alexandre estava mentindo. Então, vamos lá. Quando eu estava exatamente, você matou charata, eu entrei nesse síndrome, né, de burnout. Quer dizer, é muita pressão em cima e desde o dia anterior sendo atacado. E aí eu achei que eu deveria, então, levar o celular para poder baixar as informações e tudo mais. Quando, de forma surpreendente, o ministro fez um vídeo, que ele nunca tinha feito um vídeo antes, para nada.
falando de ninguém. Aí, quando ele fez o vídeo, ele confirmou que eu estive lá e tal. Quando ele falou que ele pediu para reportar, e aí eu falei, bom, não, isso não aconteceu. E aí, como todo mundo começou a falar, então prevaricou. Mais um detalhe, Vossa Excelência disse que foram 2 encontros. Ele disse que foi um só. Não, foi um antes, eu perguntando, se acha que eu devo ir? Aí ele falou, vai, que a informação é importante. Aí eu fui. Depois teve a segunda reunião. O discurso está um pouco Dilma Rousseff nesta parte, me perdoe, não, pode olhar, senador. Pode olhar aí no meu depoimento. Depois do dia 12, o complô, a narrativa do complô é dia 12 de dezembro. Ato contínuo, Vossa Excelência pede uma reunião pessoal com o ministro Alexandre. Esta audiência pessoal acontece no Salão Branco no dia 14. Não, primeira reunião dia 8. 8 de dezembro. Então você não sabia que isso existia ainda? Não. Não foi dia 12. Bom, porque... Dia 7 o Daniel me abordou no Senado à noite. E ele já adiantou o assunto para você no dia 7? Não, ele falou que o E aí você falou com o ministro Alexandre, então, que, olha, o Daniel Silveira, problema com a justiça, veio me procurar. Devo ir ou não a essa reunião? Não. Foi isso? Isso, do dia 8 foi isso. E ele lhe pediu alguma coisa? Não. Ok. Aí eu falei, ministro, como o Daniel é você que está conduzindo as investigações, ele quer que eu faça uma reunião com o presidente e eu joguei para dia 9. Porque eu precisava vir aqui perguntar se eu devo ir ou não. Que eu pensei, vai que me inclui aí nesse... E ele respondeu o quê, o ministro Alexandre? Aí ele falou, com essas palavras, vai porque informações são importantes. Pronto. Aí, obrigado, ministro. E foi a primeira vez que eu tive com ele oficialmente. Ok, agora conseguimos esclarecer essa questão do 1 e 2. Né? Porque a maneira, né, que as narrações são feitas, às vezes, né, ninguém quer interromper Vossa Excelência e fica... Não, chama de Vossa Excelência, não. Você. Okay. Senão tem o burnout de novo aqui. É que eu sou um sujeito formal, apesar... apesar de sorridente, eu sou muito formal. Aí essa reunião do complô aconteceu no dia 12. No dia 12, você teve a segunda... Não. A reunião foi no dia 9. No dia 9, ok. Isso. Dia 9 eu estive lá com o presidente, com o Daniel. Certo. Dia 12 foi a tentativa de contato com o ministro Alexandre, que foi o que você relatoriou no WhatsApp. E no dia 14 você se encontrou com ele pessoalmente. Dia 9 eu falei, ministro, saí da reunião... Foi uma reunião esdrúxula. Mensagem pro WhatsApp. Vamos falar o seguinte. Mandei mensagem, porque falei, parece que você se encontrou. Ok. Não, dia 9, mensagem WhatsApp. Ok. E aí depois, dia 9. Certo. Aí no dia... E ele também dizia que estava indo para São Paulo. E aí Aí vocês se encontraram no dia 14, mas não teve conversa disso. Ok. No final de semana teve. Foi quando eu mandei aquele resumozinho de como foi a reunião. Perfeito. Uma prévia. Já compreendi. Aí se encontraram no dia 14, ele não lhe pediu nada, você se deixou à disposição, achou que não deveria fazer uma denúncia formal, porque achou também que era uma operação tabajara, e porque... Qual era a circunstância, se era uma operação tabajara, e o resultado para o Brasil está sendo nefasto, por que o senhor decidiu em relatar isso para a imprensa? Então, num momento tão delicado quanto esse. Verdade, você tem razão. É por isso que eu falo que foi um momento de explosão emocional mesmo. Então isso foi... Essa explosão... porque essa entrevista à Veja foi anterior à eleição do Senado e foi anterior a esses memes. Foi, acho que dois dias antes da Você falou da com a Veja 2 dias antes, então dia 30 de janeiro. Mais ou menos, eu não lembro dia Mais ou menos no final de janeiro. No final de janeiro, como é que estava a sua vida? Porque o que te leva a fazer uma matéria como essa porque
Isso foi uma bomba no Brasil. A gente não fala mais de economia, a gente não fala... O Lula diz o que quer do Banco Central, Mercadante faz o que quer no BNDES, nós temos a situação dos Yanomamis que só se fala e ninguém resolve, nós temos aí um caos na política brasileira e já numa situação delicada em que os juristas divergem sobre os desdobramentos criminais dos atos de 8 de janeiro. Isso só veio, foi exatamente por conta... Foi como Nero tocar fogo em Roma. Foi exatamente por causa do dia 8 de janeiro, que aí foi uma coisa que mexeu comigo, e nas investigações que eu estava fazendo, sozinho, voo solo, como eu tenho muitos ex-alunos pelo Brasil, quase 50 mil ex-alunos, tudo na área da segurança, e aí veio uma informação de que um ministro estaria fazendo um movimento de contra-ataque. Aí e esse movimento ia ser na sexta-feira. Não disseram qual, como, de que forma e tudo. E aí eu quis antecipar todo o processo, né, da questão antidemocrática, dos movimentos antidemocráticos, a quebradeira, o pessoal preso lá na Polícia Federal. Não, e aí exato, o assunto era contextualizar tudo, entendeu? Claro, mas se isso estava acontecendo, a equação lógica é não fazer esse tipo de denúncia, porque tudo passou a ser correlacionado. Mas como já tinha consultado a advocacia do Senado, eles já tinham dito o fato de só de conversar e falar não configuraria crime e muito menos prevaricação quanto ao presidente e a mim, como senador da República, muito menos. Então, exato, aquilo ali para mim tinha delicado, a gente não sabe mais o que é crime contra a democracia e o que não é. Não existe uma jurisprudência, porque os artigos que falam no golpe contra o Estado Democrático e contra o governo legitimamente posto, são artigos que entraram no Código Penal no ano de 2019, então não tem julgado sobre eles ainda. A advocacia do Senado também, ela não pode dizer com absoluta certeza o que é e o que não é, porque a gente vai ficar sabendo só agora nesses casos. Na função de senador da República, isso e assim, é fato. No dia 30, o senhor já estava nessa... Alguém lhe pressionou para falar com a Veja? Não. Eu fiz isso para dar esse protagonismo pro Léo. Tipo, vamos contextualizar desde por que chegou do dia 8, o movimento das pessoas paradas em frente ao quartel. Mas o senhor foi ameaçado por alguém? Teve alguma ameaça para fazer aquela live? De forma alguma. Eu fui feliz naquela forma, estava sendo coagido. Mentira. Na verdade, eu estava sendo bombardeado pelos extremistas. E quando começou a minha família a sofrer, aí eu dei esse burnout. Foi exatamente isso. E aí eu comecei a ver que o dia foi criando uma tensão muito grande que foi saindo do controle. Bom, e aí saiu do controle. Eu acho que as perguntas que restam o senhor não gravou a conversa que você teve, dizendo você e não Vossa Excelência seu pedido, com o ministro Alexandre de Moraes. Você não gravou essa conversa com ele? Não. Você não gravou a conversa no dia 9/12, o gravador do celular não ficou ligado? Não, de forma alguma, eu não gravaria ninguém. Muito bem. E era um equipamento que o Daniel tinha falado, que eu acho que nem tem no Brasil. Então, e quando você diz que pode provar que o que o ministro Alexandre diz, especialmente naquilo que ele manda o senhor, você formalizar a denúncia, e o senhor diz que tem como provar, como é que se prova isso se não tem gravação? Porque quando eu fiz o resumo da reunião no final de semana, logo após ele falou do dia que a gente poderia se encontrar. Porque normalmente, quando a gente fala com outras instituições, normalmente eles falam isso mesmo, formalize protocolo, formalize e entregue para o assessor. É uma coisa meio de costume. E ele falou, olha, então terça-feira a gente... né? Você foi da comissão. Não, era uma coisa tão bizarra assim, que eu... E por que jogou então para a Veja se sabia que isso era uma operação tabajara, se era um motivo de ridículo? Por que transformou um ridículo nessa bomba atômica na vida política brasileira?
Então, porque exatamente assim, a construção era de um raciocínio do momento dele que o Brasil passa, né, da questão da derrubada da democracia, dessa polaridade, desse radicalismo. Então, fazendo essa denúncia, então, você acreditava que o governo anterior estava tentando dar um golpe? Não. Eu acreditava que os radicais... Senador, me perdoe. Porque as informações que eu tive é que esses radicais estavam se preparando, usou da direita para poder acobertar, porque era muita gente. Eu fiquei assim, é só parar e ver assim, uma manifestação no domingo, na primeira semana de janeiro, vai manifestar para quem? Não, exato, a não ser para aproveitar. Exato. Assim, faz tão pouco de sentido, né? Eu digo assim, que foi uma manifestação asinina contra cadeiras e vidros e portas e armários e objetos. Da mesma maneira que esse plano do Daniel Silveira, conforme você relatou, é um plano asinino, né? É algo que queria ser James Bond, mas acaba sendo Agente 86, Austin Powers. E também não faz sentido se Vossa Excelência considerou que esse plano era Tabajara, assim como disse o ministro Alexandre, transformá-lo em uma bomba atômica nesse momento. Então, aí é que vai o que eu estou te falando. Quando eu fui fazer essa... Igual está aqui assim, ó. Aqui está dizendo assim, eu estou dizendo bem aqui, ó. Mas precisava falar como foi o encontro. Me pediram uma ação esdrúxula. Então, assim, o que eu fui era falar sobre os ataques às democracias, às redes sociais, sendo a inteligência artificial fazendo os confrontos de bolhas, e o que isso levava a países democráticos, o que levou dia 8, e quem poderia ser que incluiu e quem poderia ser que instigou isso, se era direita, se eram os radicalistas. Eu imagino. Né? Então, era uma entrevista abrangendo tudo. Porque a questão central é essa. Se era relevante, por que não denunciou? E se era irrelevante, por que revelou? Esta que é a questão de fundo, mas eu acho que isso está no seu foro íntimo. É uma questão pessoal sua, né? Não, porque eu fiz o contexto do momento que o país está vivenciando desse radicalismo. Então, a imprensa, é lógico, o papel da imprensa é pegar o... Porque, assim, o país pegando fogo, Vossa Excelência jogou gasolina. E dar o destaque. Senador, entendeu? Senador, infelizmente o meu horário acabou aqui na Jovem Pan, mas eu gostaria muito de conversar mais com Vossa Excelência. Depois agradeço a sua atenção e peço para que o senhor cuide da sua saúde, porque é importante, é muito importante. O que aconteceu é de uma gravidade, até para a sua continuidade, seja como senador, como profissional, como pai de família. Concordo. Eu agradeço a sua presença e espero poder falarmos, né, em outra oportunidade. Muito obrigado. Eu te agradeço, estou sempre à disposição e é isso mesmo. Hoje eu tirei para descansar, para poder... E eu só permiti falar com vocês porque são vocês. Porque eu já cortei, eu não quero contato mais com ninguém, eu quero agora curtir minha filha. Mas semana passada você me trocou pela Vênus Platinada, que eu sei.